Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, programa que visa levar até vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. Já ouviu falar em dança-terapia? No programa de hoje nós vamos falar sobre esse tema. A dança-terapia pode ser definida como uma abordagem terapêutica corporal integrativa que estimula o movimento criativo e espontâneo do corpo. As vivências em dança-terapia são realizadas em grupos e também com atendimento individual, nas quais são aplicadas propostas criativas que buscam trabalhar o autoconhecimento das pessoas além do condicionamento físico e auxiliá-las a superar desafios e viver mais felizes, segundo o Centro Brasileiro de Dança-Terapia. Então nós vamos aqui ter como convidada a Beatriz de Andrade Guimarães. Ela é especialista na área de gerontologia. É um prazer. Agradeço sua presença aqui. E a gente vai falar um pouco sobre a sua aproximação, Beatriz. Como que foi a sua aproximação? Você está fazendo até mestrado na área de educação, né, no Uruguai, que também envolve essa coisa da dança. Como é que foi isso? Então, eu trabalho com dança há 10 anos. Eu dou aula para crianças e eu vi uma procura dos pais, dos parentes, que vinham até mim buscando uma aproximação com a dança, mas nem sempre queriam fazer aula, queriam utilizar isso como uma forma de terapia. Aí eu fui buscar me aprofundar um pouco mais, aí unindo o meu conhecimento da dança com a minha graduação em enfermagem, eu consegui encontrar a dança-terapia e nela eu fui me aprofundando. Então você já dançava antes? Já danço desde os 3 anos. E essa coisa da sua formação que você falou, como é essa formação do dança-terapeuta? Então, a formação se dá através de cursos de especialização, workshops, você vai fazendo vivências junto com profissionais que já atuam há mais tempo na área. Eu fui no centro da Maria Fuchs, na Argentina, que foi aonde eu me aprofundei mais, eu busquei material, livros e pesquisas, e foi aí que eu fui me aprofundando na temática e me tornei dança-terapeuta. E você está fazendo mestrado, e a sua temática de pesquisa no mestrado também tem a ver com isso? Sim, eu falo da relação do corpo do estudante perante esse processo de formação. Qual é a interferência que faz o corpo nesse processo, e que nem sempre... Isso é muito pensado nas escolas, nas grandes universidades e tal, o foco é muito na mente, no que o aluno precisa para estar pensando e agindo, e não o que essa relação do corpo, um alongamento pode provocar, uma maior relação, um vínculo entre corpo e mente, respeitando os seus limites, falando que o corpo também tem limites nesse processo. Interessante. E existe o atendimento dessa modalidade de dança-terapia no SUS? Então, a dança-terapia ainda não é uma terapia reconhecida pelo SUS. Algumas terapias alternativas já são, como a acupuntura, a biodança é reconhecida, mas a dança-terapia ainda não é. Então, o que acontece é que os profissionais que atendem com dança-terapia, eles, como eu mesma, atendo em projetos vinculados a ONGs, a universidades, inclusive eu atendo num projeto vinculado à UF, no Espaço Avançado, que trabalha com idosos. Então, assim, a gente consegue vincular o conhecimento a projetos do governo, mas não sendo reconhecida como uma terapia com a sua eficácia. Ela ainda vem em processo de reconhecimento aqui no Brasil. Fala um pouco para a gente dessa sua participação aqui no projeto da UF. Então, eu estou aqui no projeto, vai fazer 1 ano, e a gente realiza atividades assim com um grupo, onde a gente leva músicas que remetam à infância. A gente trabalha muito com a questão com as cirandas, com o movimento espontâneo. A gente tem muito paciente com Alzheimer no grupo. Então, isso, assim, a expressão facial dos pacientes ao sair de uma dinâmica é incrível, assim, já é uma grande recompensa. Mas, reativa a memória deles, nossa, né? É muito legal, porque a gente trabalha com essa memória pregressa, essa coisa da infância, do que eles sabiam, de como que eles brincavam, e eles começam a falar, a cantar as músicas, é bem legal. Aí precisa de músicas da época deles, né? Eu costumo trabalhar com músicas da época. E como é que você faz essa dinâmica no projeto? Tem um espaço e você põe eles para dançar? Então, hoje eu costumo assim, eu gosto de trabalhar
não tem muito um espaço específico. A gente trabalha num espaço aberto, onde assim, tem espaço para eles transitarem. Quando eu trabalho com idosos, eu uso cadeiras também, que assim, a própria questão de ficar em pé o tempo todo é um pouco desconfortável. Mas desde que tenha um espaço aberto onde eles possam se movimentando. Mas eles dançam, né? Você falou assim da cadeira, e eles da cadeira ficam sacudindo os braços. Não, eu coloco eles na cadeira, assim, e começo, mas quando a gente faz para levantar, eles rodam, eles querem dançar juntos, eles na verdade, nem lembram, assim. O final que eles falam, nossa, eu chego a estar cansado, mas durante a atividade eles nem reclamam. Interessante. Quem pode receber atendimento de dança-terapia? Então, a dança-terapia, ela é uma terapia que qualquer pessoa pode estar participando, até porque o maior foco da dança-terapia é a qualidade de vida. E não só é um recurso terapêutico que ele pode ser utilizado em algumas doenças, agindo junto com o tratamento alopático. Então, a gente vem criando como se fosse dando um suporte, dando um apoio. Por quê? Na dança-terapia, a gente consegue observar que como ela estimula hormônios como a serotonina, que são hormônios de prazer, de bem-estar, e que isso está muito vinculado à melhora do paciente na sua terapia. Mas a gente também tem pessoas que fazem a dança-terapia simplesmente pelo fato de que gostam do convívio social, que encontra as pessoas, que conversa, que está ali com os amigos, ou vai só para dançar, trabalhar timidez, os próprios limites do corpo. Interessante. Então, a dança-terapia, ela pode tratar esse tipo de coisa? Qual o foco dela que ela trata? Você falou da timidez, mas ela... Então, o foco da dança-terapia é a melhora na qualidade de vida. Por quê? Porque a pessoa ela aprende a lidar com os seus limites. Ela aprende a sentir o limite da sua respiração, dos seus movimentos, do seu alongamento. Então, quando ela começa a lidar melhor com os seus limites, ela consegue enfrentar problemas de uma melhor forma. Você tem algum caso assim da participação no projeto que te chamou a atenção, que você possa contar pra gente? Então, lá com os idosos? Não foi assim, eu tenho um caso que chamou a atenção, que foi de um paciente que era autista e que ele tinha uma grande dificuldade de comunicação, e a gente conseguiu através o processo foi gradativo, foi uma coisa lenta, mas através da dança-terapia, ele conseguiu se comunicar melhor com a equipe, não só comigo, como com a equipe que atendia. Então, ele conseguia expressar emoções através do corpo que ele não conseguia expressar na fala. Então, até a forma de abordagem foi bem melhor. E aí, essa integração, no caso do autista, também envolve o acolhimento da família? Sim, envolve Eles participam também? Envolve o acolhimento da família. Assim, a gente, na atividade, quando você envolve algum tipo de patologia, principalmente como o autismo, a gente não costuma misturar outros pacientes, porque é difícil. Normalmente são atividades isoladas, onde está ele com o terapeuta, ele com a família, ele com as pessoas que estão no convívio. A gente não... Porque já é difícil deles interagirem com quem já faz parte do convívio. Com quem é de fora, se torna mais difícil ainda. Mas existe, Beatriz, uma relação entre a dança-terapia e a saúde mental? Então, a relação que existe da dança-terapia com a saúde mental é principalmente essa, de você tentar trazer do paciente uma outra forma de se expressar. Porque muitas vezes, através da fala, eles têm grande dificuldade. Então, é uma outra forma deles colocarem a emoção para fora, deles estarem se expressando tanto com o mundo quanto com as pessoas que convivem com a sua equipe de tratamento. É interessante porque a própria música, né, já é uma coisa que une as pessoas, e a música também faz essa coisa que você falou, da produção de serotonina, endorfina. Sim. Aí a dança, né, que vai juntar, seria a expressão do corpo. É bem interessante isso. Mas em relação, a gente falou de idosos, já trabalhou com criança, adolescente também? Sim, então, eu comecei trabalhando com crianças, eu dou aula para crianças. Mas na dança-terapia, eu nunca tive essa experiência de ter um grupo de crianças comigo. E sim, o que eu faço é colocar o meu conhecimento de dança-terapia nas minhas aulas de dança. E que funciona muito bem, as crianças se divertem pra caramba. E essas etapas da sua aula, né? Como é que isso é feito? A pessoa vai lá e você analisa alguma necessidade dela de um tipo de dança, um tipo de movimento? Ou é uma coisa mais livre?
A própria pessoa escolhe? Como é que é feito esse processo? Então, como acontece? Quando a pessoa chega, normalmente essa atividade é feita em grupo, a não ser em casos especiais em que a patologia indique uma atividade isolada. No caso do autismo, era isolada. No caso, alguns pacientes com síndrome de Down, a não ser que você já... E Alzheimer é em grupo? Demências? O Alzheimer é em grupo, demências é em grupo. Tem pacientes que têm uma reação muito agressiva, né? Então, a gente começa individual e depois leva para o grupo, porque o convívio social é muito importante. Então, a gente acha que a dança ela é muito integrativa, é uma atividade que integra. Então, quando você consegue trazer aquilo para o convívio social, de criar um vínculo com o grupo, deles estarem ali participando, dá até mais vontade deles irem para as atividades, deles frequentarem, saber que faz parte da rotina e ali a gente consegue uma evolução. E essa parte da saúde mental? Então, a questão da saúde mental, como que acontece? Isso traz com que o paciente se expresse melhor. Então, é dessa forma que a gente realiza. Em estar colocando o paciente no grupo, ele está fazendo atividade, está se expressando melhor, tanto com a equipe quanto com outras pessoas que passam pelo mesmo problema que ele. É como se fosse um lazer, né, para essas pessoas também, uma distração. Como se fosse uma distração. Tá saindo, é uma terapia que sai um pouco da rotina do que eles estão habituados, dessa coisa de sentar na frente do terapeuta e tentar falar. Muitos deles não conseguem falar, então a gente faz com que eles se expressem de outra forma, com que aquilo saia naturalmente, através porque durante o processo de dança a gente gera um diálogo, uma discussão, uma conversa. Ao final eu sempre peço um feedback dos pacientes. Então, dessa forma que a gente consegue. É assim que você colhe informações sobre os resultados? É conversando com eles, analisando? Como é que é esse processo de observar as melhorias de alguma coisa? Quando eu estou com grupos, como eu fiz dentro da UF, com alunos da graduação, eu levava 2 perguntas antes de começar, sobre o que eles achavam que era dança e o que eles acham que é dança-terapia. Aí, através disso, eu colho dados e, ao final, eu faço esse feedback, onde eu pergunto, assim, cada um fala um pouco sobre como foi a atividade. E com idosos eu já tenho um outro questionário, que ele é um pouco mais objetivo, porque as perguntas são abertas, mas são mais direcionadas. Pode citar para a gente algumas? Então, eu pergunto o que eles acharam da atividade, se já tiveram alguma outra experiência com dança, e o que mais marcou na atividade, que aí eu quero remeter... E como eles se sentem. Como eles se sentem, e como entrou e como saiu. Interessante. E a partir disso você pode analisar e ver novas propostas para aquele grupo? Sim, claro. Eu vi inclusive a ciranda. Eu não trabalhava com a ciranda antes. E a ciranda surgiu em um feedback desse final, onde um dos participantes falou: mas eu gostava tanto de dançar ciranda quando eu era criança. Aí eu comecei a buscar aí fez umas todo mundo músicas, a roda lá aí fiz a roda, e eles adoram. E essa coisa de folclore, festa junina, é aproveitado também essas temáticas? Com certeza, a gente aproveita tudo isso, inclusive na época de festa junina, a gente também tem atividades que remetem a isso, às próprias músicas, a gente sempre está utilizando. Então, a gente vai agora para a parte do programa para falar sobre as perguntas por e-mail. Então, se você tem perguntas para a gente, mande espaçoabertosaude@gmail.com. Nós vamos começar agora com esse quadro. Temos aqui uma pergunta do Lucas Rodrigues Barbosa, da Ilha do Governador. Ele pergunta: a dança-terapia pode influenciar no comportamento social e moral de um indivíduo? Muda a pessoa? Então, a dança-terapia ela muda a forma da pessoa se enxergar, porque ela aprende a lidar mais com os seus limites, com a sua expressão corporal perante a situação. Então, dessa forma, sim. Lógico, não é uma mudança brusca, não é nada que assuste, mas pode estar tendo esse tipo de interferência, sim. Existem, como a gente comentou anteriormente, mas existem pesquisas já relacionadas à dança-terapia? Você falou que visitou a Argentina, alguma coisa? Sim, eu fui no Centro da Maria Fuchs, que é a precursora da dança-terapia. Ela, inclusive, ela trouxe para a América do Sul, para a Argentina. Na verdade, ela realizava um trabalho de dança com alguns pacientes, ela foi terapeuta. E nesse trabalho, assim, alguns terapeutas observando a atividade dela falavam: nossa, mas isso é uma terapia, você é terapeuta. E ela: não, eu só estou realizando um trabalho de dança com eles, tentando trazer o melhor.
E com isso, ela começou a entender que o que ela fazia era uma terapia. E foi daí que surgiu a dança-terapia. Interessante. O Alan da Guiar, de Bangu, ele pergunta: qualquer estilo de música pode ser utilizado na dança-terapia? Sim, qualquer estilo de música. Eu costumo trabalhar da seguinte forma: eu levo vários tipos de música e vou vendo como que vai fluindo de acordo com o grupo. Até porque eu começo com uma dinâmica de alongamento, aquecimento, que eu chamo do despertar do corpo. Então, eu sempre uso músicas mais lentas, mas aí quando chega em alguma parte da atividade que eu quero uma coisa mais agitada, eu já troco tipo, o estilo musical, trago todos os estilos de música e isso eu venho muito do que o grupo me retorna. De como o grupo está sendo a aceitação, do que eles gostam e vou fazendo dessa forma. Porque a gente fica pensando, será que uma música mais agitada, rock, coisas assim, possam também favorecer? Não sei, tudo vai depender do grupo, né? Depende muito do que a pessoa busca. Com os adolescentes você trabalhava assim, que você está dizendo do grupo da universidade. Ah, sim. Aí trabalhava músicas mais do momento? Mais do momento, usava música eletrônica, axé, hip hop, tudo, sertanejo, a gente usa tudo. A gente tem que gostar de todos os tipos de música, né? E o pessoal canta muito também? Canta muito. No início até me incomodava um pouco, assim, porque eu venho de uma formação de dança onde a gente não podia cantar, a gente sempre ouvia, não, vocês estão aqui para dançar, não para cantar. Aí quando eu comecei a perceber que isso fazia diferença, que aquilo era como se fosse botar para fora. Aí tem músicas que as letras tem músicas que falam sobre amizade, do Roberto Carlos, por exemplo, que eu coloco, os idosos adoram, cantam aquilo, assim, como se fosse uma declaração de amor mesmo, é bem legal. Legal. Tem uma pergunta aqui da Lúcia da Silva, ela é de Bangu, no Rio. A dança pode reverter o quadro clínico de uma pessoa? Então, como eu falei anteriormente, ela trabalha como um coadjuvante. Eu não indico a nenhum paciente que abandone o tratamento alopático para seguir só um tratamento alternativo. Eu acho que a alopatia é muito importante, mas a gente trabalha com esse coadjuvante que pode ser a dança-terapia, como pode ser qualquer outra terapia alternativa. Existem várias, eu também sou auriculoterapeuta, sou arteterapeuta, trabalho com outras terapias e a dança-terapia nem sempre é o mais indicado. Tem pessoas que não se dão bem com aquilo, né? Então, eu acho que vem sempre como coadjuvante, não como o principal ator nesse processo. O Davi Brito, de Irajá, do Rio, ele pergunta: no que tange a dança-terapia, o estilo de música utilizada varia de acordo com a doença de cada paciente? Então, não de acordo com a doença. Lógico que se eu estiver tratando um grupo de pacientes hiperativos, eu não vou estar trazendo músicas que estimulem um comportamento agitado. Eu vou tentar trazer para acalmar o ambiente. Então, eu não diria que vai de acordo com a doença, sim de acordo com o retorno do grupo, do que interessa ao público. Se for positivo, né? Se o retorno é positivo. Melhor. Eu trabalho muito dessa forma, com o feedback, assim, eu trago a informação, trago a dinâmica e eles me dão um retorno de como que está sendo. Interessante. A Jorgeli Guimarães, do Meia, ela do Rio, né? Ela fez uma pergunta: tenho por hábito ouvir música sempre que estou com alguma dificuldade emocional desde criança. Gosto de dançar e cantar. Um tratamento de dança pode ser escolhido pelo próprio indivíduo? Então, a demanda é uma demanda que tem pacientes que chegam lá porque, eu vi que vocês trabalham com dança, eu gosto muito de dançar, eu quero participar. E tem outros que vão por indicação médica. Então, isso pode acontecer, e acho que até para as pessoas que fazem em casa mesmo, é o que faz bem, você buscar o que te faz bem. Essa pergunta achei até interessante da professora aqui, porque muitas pessoas elas procuram fazer as coisas de forma muito independente e não procurar o especialista. Então, assim, você está dizendo que a pessoa pode sim, se ela fizer uma coisa que está trazendo bem-estar para ela. Pode, mas, claro. Sei lá, e se uma família tem algum autista, tem alguma coisa e não sabe e acaba colocando uma música muito agitada? Aí eu já vejo de uma forma assim, que você tem que ter um acompanhamento da equipe que lida com esse paciente. Por isso que tanto as pessoas que procuram a dança-terapia sem indicação médica, elas são submetidas ao acompanhamento do terapeuta que está guiando as dinâmicas que vai guiar aquele grupo. Eu faço ficha dos pacientes e acompanho a evolução
por ali. Mas existe, assim, indicações, por exemplo, de psicólogo que está acompanhando, que indica seu trabalho? Sim, existe indicação de terapeutas, psicólogos. Uhum. Sim, existe. E no caso, assim, que a gente falou aqui sobre essa coisa de escutar desde criança, né? Essa é uma coisa que só é válido para idosos ou as pessoas mais jovens também? Não, com certeza para qualquer idade, assim. Foi como que eu falo, o meu foco é mais em adulto e idoso. Eu não trabalho a dança terapia com criança, mas eu conheço profissionais que atuam com esse público e é para qualquer idade, é para qualquer pessoa. É lá que você foi buscar a ciranda, né? Sim, com certeza. Então, é interessante a gente falar um pouco dessa coisa da expressão corporal, porque como que a pessoa ela pode se sentir melhor, se expressando melhor através do corpo, né? Porque assim, quando a gente pensa no balé ou em algumas outras formas de dançar, né, que são mais clássicas, a pessoa até entende que existe uma forma de se expressar, né, através daquela dança. Mas nesse caso, como você está falando pra gente, da dança terapia, de uma maneira assim, que você escolhe a música aleatoriamente, eu fico tentando imaginar na minha cabeça como que é essa sessão de cada um dança de qualquer forma, ou é uma coisa sincronizada, você que guia, o seu papel lá, assim, guiando essa sessão, como é? Então, existem vários momentos durante a dinâmica. E tem um momento em que os movimentos são guiados pelo condutor, no caso, eu. E existem momentos de expressão livre, onde eles fazem o que eles querem. Tem atividades que a gente coloca, vamos supor, jornal, e eles dançam com jornal, dançam com saco plástico, pintam, dançam com tinta, enquanto se movimentam, vão fazendo formas em papéis, em quadro, o que for. Então, existem vários tipos de formas de conduzir. Não é simplesmente a gente chega, coloca a música e cada um dança o que quer. Não é um baile. Senão vira um baile, né? E a gente está sempre trazendo, assim, mantém aquele tempo livre, então agora vamos voltar, vamos fazer uma outra atividade. A gente está sempre buscando um retorno para manter o grupo no mesmo ritmo. Você acha que, como terapia complementar, a dança-terapia ainda precisa de mais divulgação no Brasil? Ai, com certeza. Ainda assim, eu vejo até pela primeira pergunta que eu faço, né, no caso da graduação da UF, o que é dança-terapia. E muita gente fala assim, cara, nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu estou ouvindo, não conheço. Então, assim, ainda é muito pouco divulgada. Os trabalhos científicos também são pouquíssimos ainda. Inclusive, eu faço pesquisas na área e tenho muita dificuldade de encontrar material. O acervo é muito pequeno ainda, mas assim, eu tenho certeza que a gente está conseguindo construir nosso espaço. Você lembra assim o nome do projeto? Qual projeto? O projeto que você trabalha? Na UF aqui com a gente? É o Espaço Avançado. Eu trabalho no projeto Cuidar de Si. Cuidar de Si. Com a professora Fátima Helena, Espírito Santo. Interessante. Aí lá que são recebidos os idosos. Só para a gente ter informação para a população saber. Não, sim. Então é lá que os idosos são recebidos e faz parte desse espaço. O Espaço Avançado fica aqui no Gragoatá, no campus Gragoatá da UF, no bloco E, logo na entrada ali no térreo. E o espaço, e a professora Fátima Helena tem esse projeto, Cuidar de Si, que fica na escola de enfermagem. Não é nem uma pergunta, né? É uma colocação assim para a gente discutir. Tem a ver um pouco com terapia comunitária isso? As pessoas falam no final como se sentem depois de uma sessão? Sim, as pessoas, é livre demanda. Quem quiser falar, fala. A gente não força ninguém, não obriga, não força. Tanto que a gente também pode escrever, pode se comunicar da forma que preferir, mas é assim, onde a gente senta uma grande roda e cada um vai falando um pouco sobre o que sentiu, sobre o que achou, sobre como foi. Por que você acha que tem pouca divulgação ainda dessa terapia no Brasil? Eu acho que isso é uma terapia muito nova ainda. Eu acho que por se confundir um pouco com a biodança, eu acho que isso é uma coisa muito recente ainda no Brasil. E com a música-terapia também. E com a música-terapia também. A gente teve aqui ano passado música-terapia. E nesse ano nós falamos com a Beatriz Guimarães, que é especialista no assunto de dança-terapia. E esse foi mais um programa de hoje, Espaço Aberto para a Saúde. Espero que vocês tenham gostado e agradecemos a todos vocês que assistem ao nosso programa e aos nossos apoios. Até o próximo programa.